Vê se tá muito alto isso aqui, né? Olá, boa noite, amigos. Começamos mais uma live aqui no canal Yoga na Vida. Nesse projeto que já nem é mais um projeto, que já é um movimento, já é uma programação da nossa semana fixa, que é o Conversas, que a gente faz aqui toda quinta-feira à noite, nesse horário das 20 horas. Onde convidamos uma pessoa para vir falar conosco sobre assuntos variados ligados ao yoga, né? Assuntos do yoga, assuntos que têm a ver com a nossa caminhada aqui, com o nosso entendimento do yoga. Nessa noite a gente vai trazer a Gizi Paz, né? Uma colega nossa dessa caminhada do yoga, né? A Gizi, eu vou apresentar ela com mais vagar ali adiante, mas é alguém ligado ao Ayurveda, uma terapeuta Ayurveda com uma formação muito interessante, muito bacana. Logo, logo a gente vai ter a presença então da Gizi aqui para nos falar sobre terapia Ayurveda, sobre a ciência do Ayurveda. Boa noite Maristela, boa noite Denise, sejam bem-vindas. Fiquem aí conosco, logo logo a gente já está começando essa live. Assim que a Giz estiver ali disponível, a gente já vai conectá-la aqui na nossa live. Opa, não tem som, Maristela? Ué, que estranho. Agora há pouquinho estava conversando com a Giz mesmo num outro canal e estava... não entrou som ainda, Maristela? Como faço? Isso, obrigado. Nós estamos testando aqui o som. Aparentemente, né, segundo uma das nossas amigas aqui, está com um problema no som, verificando num outro aparelho. A princípio está tudo certo, Maristela. O som aqui está chegando bem aqui num outro telefone nosso. Ué, estranho. Se mais alguém pudesse manifestar sobre som, a princípio está tudo certo aqui. Daqui a pouco vale a pena a Marcela sair e entrar de novo, para ver se há alguma dificuldade do Instagram. Então, como eu estava falando agora há pouco ainda, estaremos conversando com a Gizi daqui a pouco, Gizi Paz, terapeuta Ayurveda, que vai vir aqui conversar conosco sobre o caminho dela, a história dela, e sobre o que é, para a gente entender um pouco mais do que é o Ayurveda, sobre entender um pouco mais do que é essa ciência milenar e também de originária da Índia, que traça um caminho muito paralelo, muito próximo do yoga. Muito bem, a Gizi está aqui online, vou chamar ela aqui na conversa conosco e a gente pode começar a nossa conversa. Então, oi Gizi, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Eu estava aqui, comecei a live falando para o pessoal que a gente ia te receber aqui hoje, né? Só posicionar melhor aqui a minha câmera para nós conversar um pouco sobre a Ayurveda, né?
Isso, que é a tua área, né? Que é a tua área de ação hoje, né? Então, para quem não é, conhece essa nossa amiga querida que está dividindo a tela aqui comigo, essa é a Gizi Paz, terapeuta Ayurveda. Isso, né, Gizi? isso, isso aí. Então, acho que vai ser uma conversa bem interessante, né? Podia falar um pouco para nós, contar um pouco da tua história, da tua caminhada, né? E também já da tua chegada até o Ayurveda, né? Conta um pouco para nós quem é a Gizi Paz ali. Então, boa noite, pessoal. Legal estar aqui compartilhando com o João essa conversa. Obrigada pelo convite. E eu comecei a caminhada com as mandalas, com autoconhecimento, e aí devagarinho fui trabalhando cada vez mais com isso para me conhecer e cheguei no Ayurveda. O Ayurveda já era uma ciência que eu admirava, que eu já gostava, porque tinha essa cobrança de que a gente precisa se conhecer, precisa conhecer o nosso corpo. E na época não tinha cursos na região de Porto Alegre, mas em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí quando chegou, eu entrei numa das primeiras turmas, se não me engano foi a segunda turma, na Escola de Ayurveda em Porto Alegre. Isso já faz uns 4 para 5 anos, já está nessa caminhada aí. E aí comecei a atender, gostei bastante, sempre até hoje utilizo o que eu aprendo primeiro em mim, me testo, me conheço, vou aprendendo a ter a disciplina que o Ayurveda pede, né, para desenvolver essa autonomia. E agora estou atendendo com a Ayurveda. A Ayurveda é Fala um pouco para nós o que é o Ayurveda. uma ciência indiana. Então, na Índia, a gente estuda a medicina ayurvédica, assim como a gente estuda a medicina aqui. Então, é 5, 6 anos de faculdade lá. E aí se forma como médico em Ayurveda, da mesma forma como a gente tem o conhecimento da medicina aqui até certo ponto. Porque o Ayurveda, como é uma ciência que vem do sânscrito, ela nasce do sânscrito, nos Vedas, né, que a linguagem é o sânscrito, e depois ela acaba se tornando uma medicina independente. Então, uma Sim, ciência independente dos Vedas. E vai se desenvolvendo a partir do que eles consideram vida, que é a união de 4 fatores: alma, mente, os sentidos e o corpo. Então, aí que começa a se destacar ou ser um pouquinho diferente de como a gente entende a medicina aqui. Para sim. ser considerado uma vida saudável, precisa estar com esses 4 pilares em harmonia. E não só o Sim. corpo, ou só a mente, enfim, né? Então, quando a gente Eu, vai no médico lá, eu acho que era legal a gente só pontuar para quem está chegando agora e não sabe do que a gente está falando, né? Ou não tem uma informação ainda, todo mundo tem essa liberdade da gente explicar bem explicadinho, né? Então a gente pode falar para eles o que são os Vedas, né? O que é essa coletânea de livros, da onde, né? Quão antigo eles são, né? E que exato, quão acho que os importante Vedas que são eles a têm, né? Bíblia da humanidade, né? Sem dúvida, Tu sem também dúvida. pode, tu também pode falar sobre isso nesse estudo de yoga aí, mas Sim, dentro dos 4 principais Vedas, o Ayurveda nasce no Atharva Veda. Então, há 5.000, 7.000 anos atrás, quando se falava do corpo, da fisiologia, de todo esse estudo do corpo humano, então começou por ali a levantar isso de Ayurveda, essa estrutura de Ayurveda. Ayurveda significa conhecimento da vida. sim. E em torno de 1.500 anos atrás, ela começa a ser uma ciência independente dos Vedas, né? Mas até Sim. então, todo o conhecimento, e por isso que a linguagem de estudar Ayurveda é através do sânscrito, por isso que a gente estuda através dos Vedas também, desse tipo de literatura, né? Porque é muito interessante, o que eu gosto de pontuar com as pessoas também que me perguntam, é que os Vedas eram uma coletânea de todo o conhecimento existente na humanidade naquele momento, né?
Então, os Vedas, há cinco É, mil, 6.000 anos atrás, existia uma coletânea de obras que falavam sobre tudo, sobre religião, sobre saúde, sobre natureza, sobre, né, fases da lua, astronomia, tudo estava nos Vedas, né? Então, e é muito obras desde o natural. início inspiradas, né? É, e aí tu vê, é muito natural o yoga sair dos Vedas, a origem básica do yoga, a origem do Ayurveda sair do yoga, né? A do É, Ayurveda sair dos Vedas também. O yoga teve um caminho um pouco, foi muito, se desenvolveu muito depois, né? Com algumas obras, mas o Ayurveda tinha mais também material lá nos Vedas, né? Tinha toda uma obra gigante, né? O yoga é sim, citado muitas vezes nos Vedas, mas ele começa a ser escrito, tem o Bhagavad Gita, que veio dos Vedas, mas ele começa a ser trabalhado depois por outros mestres, né? Mas é diferente do Ayurveda, que tinha bastante material lá, né? Tem bastante material nos Vedas, né? sim, por causa do conhecimento do corpo humano e o que é considerado saúde, né? Então, também na medicina ayurvédica a gente estuda isso. A gente não foca direto a nossa atenção para a doença. Primeiro, a gente precisa aprender o que é um corpo saudável, o que é uma mente saudável, o que é um ser humano que favorece o desenvolvimento da sociedade, por exemplo, tem uma vida feliz. Então, a gente estuda tudo sobre Sim, saúde, sobre sim, harmonia, sim, para sim. depois a gente entender quando não existe essa harmonia, vai gerar uma doença. Então a visão é um pouquinho diferente também. Mas por causa disso, porque lá já era falado como é que o ser humano funciona, como é que é o estado de paz, de saúde do ser humano, né? Sabe, foi uma coisa muito interessante, muito doida. Eu demorei para acreditar, mas depois vi que era verdade, né? Que durante muito tempo a medicina tratava o timo como o timo natural, normal, como uma glândula deformada. Teve médicos que fizeram cirurgia para retirar o timo porque estava deformado, porque a medicina estudava os mortos e nos mortos o timo fica muito encolhidinho, né? Então, eu achei Sim, muito interessante isso. E aí vem comprovado aquilo, que no Ocidente se aprendeu a fazer medicina com cadáveres, né? Estudando pessoas mortas, sim. né? Então, aí, quando vem de uma tradição É, milenar, ela vem de um princípio de que a pessoa está viva e está bem, que a doença é uma desarmonia do bem, né? exatamente. Tem um filme que fala sobre isso, né? O Físico. Então, ele traz essa informação assim, de como é que era o estudo original da medicina, né? Como é que se podia estudar a medicina, né? E uma coisa que sempre me comove em relação a isso é que eles deixam muito claro que são obras inspiradas. Então, não pertence a ninguém esse tipo de... Não foi alguém que descobriu e passou. Sempre foi dito que nas escrituras eles foram inspirados de como é essa versão do ser humano. Então isso eu acho muito rico, né? Que, de cara, um ensinamento é que pertence a todos nós, não pertence a uma pessoa. Né? Sim, sim, não tem um autor único, né? É, E me diz uma coisa, quando tu dá uma ideia também para as pessoas no geral, para mim inclusive, do que é composta a Ayurveda. em que sentido? Então, por que que é importante para mim, em que momento eu procuro a Ayurveda, o que a Ayurveda pode me oferecer de resultado, de tratamento, né? Eu busco quando eu Então, estou... Pode falar. tá, então assim, no Ayurveda da Índia, a gente usa todo o sistema de medicina. A gente vai no hospital, consulta com o médico, pode fazer cirurgia, pode fazer pediatria, todas as áreas como a gente tem aqui. No Brasil, a gente não pode aplicar a medicina ayurvédica. Então, nos cabe a parte de terapia. Sim, Tem as orientações, que é boa parte do tratamento, é por causa dessas orientações, e tem algumas práticas que são xamana, pacificação dos doshas, que a gente fala, que são terapias corporais que também podem ser praticadas aqui com uma certa cautela. sim, Porque sim. lá a gente tem essas terapias corporais, como a gente vê, as massagens, algumas ervas que são utilizadas no procedimento de massagens como medicamento.
Então aqui a gente não pode usar diretamente como medicamento, né? A gente usa mais de uma forma recreativa. Sim, Mas a maior parte, a maior riqueza que a gente tem nas mãos aqui no Brasil para utilizar são as orientações. As orientações é a mesma coisa que é utilizado no hospital ayurvédico também, e elas tratam da reeducação de hábitos. sim. E isso eu acho que é uma coisa que falta para a gente aqui, né? A gente está muito acostumado a, quando está doente, ir na farmácia comprar um remédio e diminuir os sintomas daquela doença. Mas a gente não é educado a parar para pensar por que o corpo chegou naquele desequilíbrio. Sim, sim. Então, Então, na o último... realidade, ver se eu consegui entender assim o conceito e se faz sentido o que eu vou te falar. De certa Tá. forma, a Ayurveda tem um modelo de saúde, digamos assim, ideal, né? E ela te ajuda a se harmonizar para chegar nesse modelo de saúde, ou na verdade não. Ela tem um entendimento do que é natural e ela te ajuda a ficar harmonizado e aí, portanto, bem. Eu acho que faz mais sentido com a primeira opção. Existe um modelo de saúde, e isso é bem claro. Precisa estar funcionando os teus sentidos, a tua mente precisa estar bem, as excreções do teu corpo, os teus doshas, os teus tecidos. Então, é claro essa informação nos estudos de Ayurveda. Isso pode ser considerado um padrão. Só que, como cada corpo funciona, é que vai ser diferente. Então, não existe uma receita para que a gente chegue nesse padrão. Cada Sim, pessoa precisa se conhecer, entender como o seu corpo funciona, e aí chegar no seu padrão pela sua natureza. Então, por exemplo, o bom funcionamento da eliminação das toxinas, dos malas que se falam, né? Então, eu preciso fazer suar, chorar, botar as excreções do corpo para fora, fazer xixi, fazer cocô de uma forma correta. Então, quando isso não acontece, isso traz toxinas para o nosso corpo. Então, existe o padrão, forma correta de eliminação. Só que para cada corpo isso vai acontecer de uma forma diferente. sim, sim. Não Então, é. não generalizar, Né? para cada um é diferente. Então, aí a importância da gente se conhecer também e de ter esse empoderamento, ter essa autonomia. Olha, eu não estou indo ao banheiro direito, eu estou muito tempo sem suar, e como é que é o meu corpo? Eu preciso fazer isso? Como é que eu preciso fazer isso? No momento que a gente generaliza, por exemplo, todo mundo tem que ter o mesmo padrão de excreção. Isso também pode ser um tanto arriscado, pode ser perigoso, né? Porque Sim. cada corpo vai ter sua reação diferente. Tu fala que tu sempre testa em ti mesmo o que tu aprende. E tu fez isso Uhum. no Ayurveda. É, Sim. teve muita dificuldade inicial, já que a gente está falando de uma ciência que vem de uma cultura muito diferente da nossa. Sim. E eu tenho bastante tolerância. Eu entendo as pessoas quando estão entrando, quando estão fazendo um atendimento de Ayurveda, justamente por causa do processo que eu passei. Então, quando eu comecei a me tratar com a Ayurveda, eu tinha um desequilíbrio de Kapha dosha, que é excesso de toxina no corpo. Eu tinha 12 quilos a mais do meu peso e há muito tempo. Não sabia como diminuir isso, né? Não era muito chegada a exercícios, tipo, o máximo de exercício era o yoga, mas para aquilo lá não estava me adiantando o yoga. Então eu precisava fazer alguma coisa diferente. E também não tinha resistência. Quando a gente tem muita toxina no corpo, baixa a nossa resistência também, nosso ânimo para fazer alguma coisa, né? Sim, Então, a primeira coisa que eu vi como dificuldade foi a disciplina. Então a gente tem, tipo, corre nas veias o sentido da procrastinação. sim, E até então eu não tinha noção, porque para várias outras coisas, outras áreas da minha vida, eu sempre tive bastante disciplina. Mas para cuidar da saúde era uma coisa que não era estimulada e não achava que era tão importante. Não era estimulada em todos os sentidos, né? Pelo convívio social, por amigos, por enfim. Você vai até um limite e tá bom assim, tá legal. Então, o Ayurveda te pede mais. O Ayurveda pede que você seja responsável mesmo pelas suas ações e pelas suas escolhas.
E E acho que perde isso também foi o primeiro. aquela coisa de tomar uma cápsula e resolveu, né? Então, É nessa o hora você tipo fica de, louca para tomar um comprimido o tipo de para medicina, é o resolver. tipo de tratamento de que tu precisa se envolver mais do que simplesmente tomar um comprimido, né? Muito. Tem que ter muito respeito com o corpo, tem que aprender a ouvir o corpo. E aí eu tive noção exata do quanto que a gente não dá importância porque a gente está sentindo. A noção de comida é, passou pela boca, acabou. Você nunca mais vai ver aquela comida na vida e não tem mais relação com ela. E não, né? Então, cada detalhe dessa transformação é o que eu digo que eu pratico, que eu observo e que eu entendo como está acontecendo com o corpo. Por isso que também vem muito resultado cada vez mais rápido do processo de Ayurveda. Sim. Nesse caso, quanto mais você começa a se conhecer e a não intoxicar teu corpo, por exemplo, mais rápido ele vai responder. Claro, claro, Então, eu paciente. começo a comparar com aquela época que alguns desafios a gente acaba deixando de lado, porque tipo, não tinha condições de ir até o fim, de fazer algumas coisas, ou estudar, ou trabalho. As coisas ficam mais difíceis quando o teu corpo não rende como deveria. Então, na E a realidade, maior aqui transformação simplificando, talvez tu ajude o teu paciente, o teu cliente e tal, a entender, por exemplo, que de que determinado alimento que ele come, que a dor de cabeça que ele tem pode ser um determinado alimento que ele come, ou ah, que pode ser que ele precisaria mudar a alimentação, ou a combinação de alimentos, ou o número de horas que dorme, esse tipo de coisa assim. Tu vai e mexendo para cada pessoa vai variar. Então precisa entender como é a composição dela também, né? Sim, Como sim. é o que a gente chama de Prakruti, que é a natureza. Como é que é a tua natureza especificamente? E aí começar a entender o que, que não está combinando com aquela natureza. Sim. Às vezes, tomar 2 litros de água para uma pessoa é ótimo, para outra pessoa vai fazer mal. Ela não tem condições nem de digerir aquele tanto de água. Sim. Então, é esse conhecimento individual de Sim, cada um que a gente precisa dominar. com certeza. Isso, eu queria te perguntar, e aproveitando que tu está falando, tu já citou alguma coisa em passagem, né? Eu queria que tu comentasse conosco a tua experiência na Índia. Ah, Já conversamos um pouco em particular, eu fiquei bem curioso e tal, porque é uma situação muito diferente da nossa, né? O pouco que eu conheço do Ayurveda é o ocidental aqui, né? E aí, tu me contando de como funciona um hospital 100% Ayurveda, que nem tu fez o teu curso, né? Tu fez é, uma especialização na Índia, né? Aonde foi, que sim. cidade, que hospital? Fala um pouco para nós sobre tudo. Foi no estado de Gujarat, divisa com o Paquistão, na cidade de Jamnagar. Então, foi um curso de viver realmente como é que é a prática, né? Um curso institucional. Então, dentro da Faculdade de Medicina Ayurvédica, tem um instituto de pós-graduação, que para quem já tem o Ayurveda, a gente vai fazer uma especialização lá. Fica por 30 Certo. dias. Além de você aprimorar, desenvolver, aprofundar mais o que você já tem, você faz aulas práticas dentro do hospital. Então, é um hospital público que atende em torno de 1.000 pessoas por dia, de graça. De graça e 100% Ayurveda. 100% Ayurveda. População carente lá, e crianças, idosos, todas as idades. É o mesmo processo de um SUS aqui, de um atendimento hospitalar aqui, né? Mas Então, é 1.000 pessoas em atendimento gratuito todos os dias no hospital e sem nada de medicamento alopático, sem nada da medicina ocidental. sim. Tratando tudo que é tipo de caso, desde cirurgia, parto, problema intestinal, problema de coração, AVC, tudo. Lá tem um protocolo na Índia que algumas doenças é obrigado que sejam passadas por a medicina normal, alopática. Ocidental. Sim, sim. Isso. Então, existem os dois tipos de hospitais lá. E tem outros que é liberado. Você pode ir
como esses casos que você falou, vai direto no hospital ayurvédico. Mas existe um protocolo lá que algumas doenças são obrigadas a passar para um hospital ocidental para depois ser indicada para lá, né? Mas tem muitas coisas que num hospital ocidental, digamos assim, eles não conseguem recuperar. Sim. E acaba levando para o hospital ayurvédico. Como alguns casos que a gente presenciou lá de amputação, de problemas de pele, e aí tem que ser amputado alguma parte do corpo, ou que vai perdendo a mobilidade também. Então, o hospital vai tratando por um tempo, o hospital ocidental, não tem o recurso e acaba mandando para o hospital da Ayurveda. E aí, por tratamentos com sanguessugas, eles conseguem recuperar e regenerar a parte do corpo. Muito legal, muito legal. Outro processo que a gente viu lá também, que ficou bem marcado, foi em relação às crianças, né? Então, algumas crianças com distúrbio de atenção, com problemas mentais, eles fazem tratamento lá, as crianças ficam internadas numa ala infantil, que é muito bonito, assim, o tratamento. No último andar do hospital, assim, tem 5 andares, é uma área grande, então as mamães ficam com as suas crianças lá e tudo aberto, todo mundo junto, né? Não são salinhas fechadas, assim, individual. Então vira uma comunidade ali. E os médicos, os enfermeiros estão tratando ali daquelas crianças. Então também teve recuperação de fala para alguma situação que a gente acompanhou lá, problemas auditivos, enfim, pelos tratamentos única e exclusivamente ayurvédicos. Legal, legal. Agora, aqui no Ocidente, essa medicina não chega. Isso aí é uma cultura indiana, né? Tu falou que aqui a gente acaba usando como terapia, não como medicina, e com as restrições que isso vai acarretando, né? É que a gente não pode praticar a medicina ayurvédica aqui, né? Sim, 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 sim. Ah, legal, legal. Agora, até tu chegou a me falar do uso que até a Ayurveda é muito conhecida no Brasil pela massoterapia Ayurveda, né? Com óleos, com tudo, né? E até estava me dizendo que lá é menos usado, é mais recreativo, tu usou a expressão, aqui é mais recreativo, lá é mais medicinal, isso, né? Que não se usa a Aqui, massoterapia como relaxante, como lá se usa como remédio, digamos assim. sim, tem alguns spas na Índia que ele também vão usar para turistas e tal, de uma forma recreativa. Mas dentro de um hospital, que foi a experiência que eu tive, eles usam como medicamento. Então, um Sim, processo de desintoxicação, de pacificação dos doshas, né, que são os biotipos, por exemplo, eles vão usar essas terapias corporais, que aqui no Brasil se conhece como as massagens, e que é diferente. Então, a forma com que se aplica lá, existe o óleo, existe o sentido da aplicação também, que é para que a pessoa elimine, através das fezes ou urina, ou até mesmo o suor, o que tem de toxina no corpo, e que aqui não é pensado nisso, não é feito com esse propósito, né? Então, a gente também faz as terapias corporais de uma forma mais leve, muitas vezes para não gerar esse ponto X que pede a terapia, porque isso se trataria de um medicamento. Então lá sim, eles sim, fazem sim. isso dentro de um hospital, né? Com enfermeiros e Sim, tudo. E como a gente viu lá, as pessoas voltam, isso é muito importante. Não é feito uma vez e terminou. Quando chega nesse processo de fazer as terapias corporais, você vai fazer uma série de vezes. Então, algumas sim. pessoas ficam internadas lá, por exemplo, dependendo do grau do desequilíbrio, ou vão voltar lá todos os dias. Ó, você vem aqui 7 dias, 10 dias. E por isso que isso se torna um medicamento. Você está aplicando aquele medicamento no corpo e está fazendo aquele processo todos os dias. Que aqui a gente também não teria como fazer, porque como é que a gente aplica a terapia ayurvédica aqui? No sentido de uma clínica ou de um spa. Então é voltado para outra coisa, né? As terapias corporais.
sim. O que não quer dizer que não traga benefício, né? Mas é um outro enfoque, né? Deu uma travada para mim. Deu uma travada. Está falando que não quer dizer que não, a terapia usada dessa forma no Brasil não quer dizer que não seja interessante, que não seja benéfica, mas tem outro enfoque, né? Estava me dizendo que também E na tem, Ayurveda tradicional indiana, eles usam o próprio yoga, a parte corporal, a parte respiratória do yoga também como tratamento, né? sim, e tem outra coisa que eu acho que é relevante a gente falar sobre as terapias corporais antes de chegar no yoga, é Sim, que não chega no hospital e vai fazer uma terapia corporal, como aqui, né? Aqui eu vou marcar uma massagem. Eu vou lá e vou chegar e fazer a massagem. Como isso é feito de uma forma de medicamento, eles vão passar, o paciente vai passar por uma triagem, vai ganhar as orientações que a gente ganha aqui, que é esse procedimento que a gente recebe aqui também. E aí ele precisa sim, praticar a desintoxicação em casa para depois fazer as massagens, as terapias corporais. sim. Então, tem esse detalhe também aqui, a gente continua se alimentando igual, continua desrespeitando os horários do nosso corpo e vai lá e faz uma terapia. Então, também não vai dar os resultados que o Ayurveda gostaria que desse, porque também não tem a Claro. prática de cada um, né, em fazer aquilo. Aquilo Então, é um aqui, protocolo de uso como um tratamento médico normal, né? Daqui. isso, exatamente. E aí é lindo de ver o tanto de coisa que pode ser curada através das terapias corporais por causa Sim, dessa doutrina, desse respeito desse protocolo, né? sim, sim, sim. A, que, É. a questão do Na verdade, yoga tem uma também é. cultura de resolver as coisas muito rápidas, de resolver as coisas com uma cirurgia, com um comprimido, com uma injeção, né? E isso funciona Ou muito bem delegar para para muita alguém. coisa. Mas tem Ou muitos delegar para processos alguém, mais né? duradouros. Oi? Por exemplo, às vezes você marca algum. Ou digo também delegar o serviço para alguém. Então, se a Ah, gente sim, sim. perceber nessa conversa, o médico vai dar as orientações, o comprometimento também, né? Com a tua saúde. Qual é o grau de responsabilidade e de seriedade que você está dando para a sua doença? Primeira coisa, Sim, você vai fazer as orientações. Então, não depende do médico fazer algum movimento ali com as terapias corporais e vai tirar essa doença de você. Existe as duas coisas andando em parceria. Ó, eu fiz as orientações, eu regulei os meus horários e muitas vezes muitos desequilíbrios já são sanados nessas orientações. Então, se realmente ficar alguma coisa grave ainda para ir para um passo a mais, aí vai ser encaminhado para as terapias corporais. sim, sim, muito bem, muito bem. Ah, E a tu questão do ia yoga, falar do yoga como os pranayamas como tratamento, né? é, então, quando a gente estava no primeiro dia, assim, conhecendo o hospital, a gente viu uma sala lá que todo mundo ficou se olhando, assim, né? Que tinha uma plaquinha escrita yoga. Então, tem pediatria, tem dentista, tem várias especialidades dentro do hospital. E aí tem yoga. E aí a gente perguntou, de repente a gente não é o mesmo yoga, né? E ficamos Sim, na curiosidade. Aí eles falaram que é recomendado também por um processo como se fosse um medicamento. Então o médico lá pode receitar, fazer tantos e determinados asanas de yoga, fazer pranayamas, e aí você passa naquele departamento e vai ter um instrutor lá que vai te ensinar como é que você faz isso, quantos dias, que horário que você vai fazer, porque tudo isso influencia. sim. E aí ele instrui a pessoa como que ele vai tomar, entre aspas, aquele medicamento. É um yoga terapêutico mesmo, né? Bem específico, né? É, Aqui no Brasil a gente fala yoga terapia, estuda isso, né? Mas dessa maneira como tu falou, é o yoga terapêutico bem na palavra, né? Bem na definição, né? É um é. profissional que vai, como se fosse um farmacêutico manipulando um determinado tipo de medicamento, né? Tu vai manipular a yoga de acordo com o que ele precisa. Assim como os pujas também, né? Que são as oferendas. O Sim, médico pode determinar que você faça
10 pujas a Ganesha, 10 oferendas, 10 cerimônias para Ganesha. Então também tem esse lado da espiritualidade, porque cada deidade está relacionada a um arquétipo. Então, Sim, às sim. vezes, para despertar aquela consciência que o médico precisa, aquele senso de saúde, ele vai precisar linkar a algum arquétipo, que para eles Ah, lá está representado em uma deidade. sim, sim. Gide, vamos responder uma pergunta aqui. Eu não consigo ver bem o nome dela aqui. É Lin, parece, né? Ela fala, tu disse que os Não médicos e enxergo. enfermeiros, tu disse que tem Ah, os Ling. médicos e enfermeiros no hospital. São médicos que atendem os pacientes. São os médicos que atendem os pacientes? A formação da Ayurveda na Índia é um curso de formação ou graduação? Graduação, tem pós-graduação, tem doutorado também, no mesmo formato que aqui. São os médicos que atendem e sempre tem enfermeiros juntos. Então, essa parceria é o tempo todo. Mas quem faz os procedimentos são só os enfermeiros. Então, essa prática de terapias corporais, de repente manipular algum medicamento que precisa, porque existe lá dentro do hospital, pelo menos, onde a gente foi, tem a farmácia de manipulação dos medicamentos no centro do hospital, dentro do hospital. Então, eles já manipulam as ervas lá e já te dão o medicamento de graça para você levar. Sim, Então, tudo isso, quem faz, quem acompanha o paciente no momento que ele entra, são os enfermeiros. Então, o médico está lá na sala, ele vai fazer a visita em determinado momento no dia que as pessoas são internadas, mas quem fica junto mesmo, e é bem íntimo, bem próximo essa relação dos enfermeiros lá, são os enfermeiros. mas é que nem aqui no Brasil também, né, Gizi? Nos hospitais, o médico passa, prescreve, mas quem fica acompanhando o paciente é a equipe de enfermagem, né? Então é semelhante lá, só É, que a diferença é e só o aqui a gente formato tem da esse medicina. impasse. Sim, aqui a gente tem esse impasse. O que o terapeuta ayurvédico é, né? Porque lá, por Sim, exemplo, eles têm esse ensinamento de que precisa das 4 partes para acontecer o processo da medicina, digamos assim, né? A cura. Tem que ter o paciente, tem que ter o médico, tem que ter o enfermeiro e tem que ter o remédio. Então, tem que ter essas 4 partes para acontecer esse processo de saúde, de recuperação da saúde. Então, o sim, enfermeiro tem um valor muito alto, porque é ele que vai colocar a mão, ele que vai cuidar daquela pessoa, né? sim, sim. E tu me falou, me despertou curiosidade e tal, eu já conheço, já ouvi falar em outros momentos, mas me fala o que que é o Panchakarma. Panchakarma são os 5 karmas. Assim, karma é a ação, né? Ação, é. Então, É que são tu as falou dos cinco. cinco pilares, assim, da cura, e eu me lembrava que tu me falou dos 5 karmas, 5 ações. Me fala um pouco disso. Porque aqui eu vi aqui como Então, um tratamento, como se fosse um pacote de tratamento, assim. o Panchakarma são as 5 ações. Então, isso é feito dentro de um hospital. Por exemplo, numa clínica, que não é recomendado que seja feito, né? Porque é o processo bem invasivo que se faz, assim, numa situação de doença mais grave, que precisa agir de uma forma mais forte, né? Então, Sim, vai falar sobre náusea, são tratamentos através do nariz, medicações através do nariz. Fala também de vamana, que é do vômito, viretina, que é através da diarreia. Tem o tratamento com as sanguessugas também. O que mais um que falta? Ah, vou me lembrar. São esses por aí. Sanguessuga, diarreia, vômito, náusea e Shirodara também. Tratamento na cabeça. sim. Entra Mas, na nessas verdade, é um terapias de pacote pacificação. e é indicado para casos mais sérios. Mas são uma reunião de 5 ações tipicamente ayurvédica. Isso? É,
mas não é, por exemplo, um pacote que você vai fazer tudo aquilo ali, né? Sim, Não é assim, agora você entrou pro Panchakarma e faz todas aquelas na sequência. O médico que vai montar o tratamento. sim, Então, pode fazer só suedana, que são terapias do suor também. sim, Pode sim. fazer 2, 3 terapias, uma seguida da outra. Então, não é necessariamente os 5 karmas, as 5 funções, ações que vão ser feitas juntas, né? Sim, sim. E aí tu estava me falando também de que muito do trabalho que tu faz é com orientação, né? E até tu estava me falando que com esse movimento de isolamento social acabou aumentando muito o teu trabalho de atendimento online. Como é que funciona isso, né? Digamos que eu esteja com alguma dificuldade, eu não estou dormindo bem, meu sono não está legal, aí eu te procuro para fazer um atendimento online, para te mais ou menos assim que começa o trabalho. Me fala um pouco do que é esse atendimento online que tu está fazendo. Então, eu nunca tinha pensado em atender online. Nunca me vi fazendo isso, né, João? Foi uma surpresa aí da pandemia. E eu voltei dia 15 de março, 15, 16, já não me lembro mais, de março da Índia. Quando eu cheguei, eu sabia que eu precisaria ficar um tempo em quarentena, né? Pelo menos uns 15 dias de quarentena. Já Quando chegou e foi para terminou a quarentena. minha. E eu feliz ali contando os dias para terminar a minha quarentena. Quando terminou a minha, começou a de todo mundo. Então, até hoje, praticamente, eu É, não saí de casa. tu veio para a Índia, foi para casa e ficou em casa. E fiquei em casa. E aí, no primeiro momento, eu achei interessante, porque eu não estava preparada para voltar aos atendimentos de cara, né? Sim. Porque tem muita coisa que você precisa assimilar depois que você volta de lá e de tudo que você aprende. E eu Ah, é trouxe muito bastante pesado, livro, até. então eu. De certa forma, é muito Muito, pesado sim, tudo isso, né? A gente foi colocado, de certa forma, ou a gente entrou numa situação nova para todo mundo, né? A gente tem que é. reorganizar muita coisa, né? E com sofrimento, porque Mas saiu da nossa zona de conforto, mexeu total com a nossa zona de conforto, né? sim. Então, acho que nos primeiros dias eu pensei, tá, não vou me preocupar com essa situação de quarentena e vou focar nos meus estudos, vou aproveitar essa coisa que aconteceu para ficar estudando. E desde que eu estava lá na Índia eu já recebia mensagens sobre os atendimentos online, né? Mas não era uma coisa assim que eu pensava em me dedicar, em saber como que se faz isso. E aí, enquanto eu estava de quarentena, as pessoas vieram pedindo, não tem como ir, tem como fazer atendimento online. E aí eu fui fazendo, porque hoje eu vejo, né, como a gente tem, de certa forma, uma visão estreita, não no mau sentido, mas eu falo por mim, assim. Eu só enxergava o atendimento com 2 pessoas, uma na frente da outra. Para mim, isso era um atendimento, né? Sim. E aí, quando eu pensei assim que eu teria que falar no celular ou fazer um atendimento no celular, a gente pensa milhões de coisas, mas como que isso vai acontecer? E hoje eu dou risada dessa Sim. barreira que se criou, porque tá igual, não mudou absolutamente nada. É. Mas funciona como uma entrevista. Tu conversa com a pessoa, tu vai entendendo o processo. E é justamente essas orientações. Então, um ponto forte que tinha já nos meus atendimentos presenciais, assim, por feedback, né, é essa visão cirúrgica, assim, de diagnóstico, de entender onde é que está a causa e ir direto no assunto, né? Então, Sim. de certa forma, já tinha desenvolvido esse olhar. E quando a gente faz o atendimento online, o processo é exatamente igual do presencial, porque o forte são as orientações. Para chegar nas orientações, a gente tem que fazer uma anamnese. Quanto mais detalhada, quanto mais íntima for essa anamnese, e aí está a visão também do terapeuta, né? Visão no sentido de o que perguntar. Num desequilíbrio apontado, através de estudos, você começa a aprender cada vez mais rápido quais são as ramificações que geraram aquele desequilíbrio. Então, você vai direto naquelas perguntas-chave. E aí Sim. desenvolve todas as orientações e passa para a pessoa.
para ela começar a seguir. O que eu faço também é dar um suporte sem custo por WhatsApp. Isso eu faço desde que eu atendia presencial. Porque Claro, eu claro. entendo que começar uma atividade nova é difícil, trabalhar com autoconhecimento envolve bastante das emoções, então eu sei que precisa de um amparo, né? E isso Vai continua igual surgindo muitas também. dúvidas, né? Vai surgindo muitas dúvidas que não são sanadas numa conversa só, né? É. Eu estou vendo uma pergunta aqui Tu tá conseguindo da ler? Ling. É. Agora sim. Como que é vista a saúde da Índia? É mais curativo ou preventivo? Pessoas procuram o serviço só quando estão doentes? Eu vi duas coisas acontecerem lá, que é os dois formatos do Ayurveda, Ling. Tanto para manter a saúde, existe, vamos dizer assim, duas áreas que o Ayurveda atua. Manter a saúde, melhorar a qualidade de vida, promover, né, a saúde. Tem uma terapia chamada Rasayana, que é retardar o processo da velhice, por exemplo, fala da longevidade. Quanto mais em equilíbrio tu tiver, mais resistência tem o teu corpo, mais proatividade. Então, vi pessoas procurando para isso, procurando para melhorar a sua saúde, por exemplo, para terem um bebê, casais fazendo isso juntos. Ó, o que eu preciso melhorar na minha saúde, no meu estilo de vida para poder receber um bebê, né? Legal. E tem também o outro lado que é a cura de doenças. Então, tem pessoas que estão com já desequilíbrios no corpo físico, já bem estabelecidos, e aí também procuram a Ayurveda por algum desses desequilíbrios, né? Então, tanto é para manutenção da saúde, quanto para cura de doenças. Eu acho que é bem isso. Tu respondeu mesmo da atitude. Eu acho que eu entendi que a Lin quer saber da atitude do indiano, assim, né? É, A gente fala que o brasileiro normalmente procura a medicina quando está doente, né? sim, Tu estava mais dentro de um hospital, né? Acompanhando a rotina do hospitalar, né? É difícil saber como que o indiano médio se comporta, né? Mas tu percebe que que a medicina Ayurveda oferece tanto opções para quem está doente como para quem está buscando o cuidado pessoal, né? Ou viver melhor, sim, né? exato. Tanto para tratamento médico mesmo, quanto, por exemplo, ginecologia, as mulheres procurando para assuntos diversos também, ou para curar doença, ou para melhorar o seu corpo, a sua relação com o corpo. Então, creio que sim, que a grande maioria procura porque está doente, mas eu vi bastante pessoas preocupadas em melhorar a saúde. Sim, sim. Então, manter ela estável e trabalhar com esse processo de. Algumas pessoas falam de rejuvenescimento, mas quanto melhor está a tua mente, teu corpo funcionando, mais ativo você sente. Então, por isso essa sensação de rejuvenescimento, né? Sim, sim. Eu quero que você fale um pouco também da tua experiência com yoga, da tua experiência pessoal com yoga, de afinal aqui é um canal do yoga também. Como é que é a tua relação com o yoga pessoal? Então, eu passei, acho que por 3 professores de yoga. Comecei há 8 anos atrás. Não conhecia absolutamente nada quando eu comecei. Era tudo novidade para mim. Não era ligada nesse mundo, assim. E quem me iniciou foi a Cássia, Sim, maravilhosa. Cássia Vito. Então, fazia aqui em Campo Bom. E me apaixonei, gostei muito, porque era bem dentro da filosofia que eu acredito, né? E depois passei pelo Alício Arruda, também me ensinou muito, todos esses ligados à parte de filosofia, né? Acabei encontrando professores ligados à área de filosofia. E agora com a Melise Matos. E o que eu vejo do yoga, que eu aprendo todas as vezes, é, principalmente, acho que, digamos, pelas pessoas que eu fui encontrando no meu caminho, né? Claro que a gente vai atraindo o que a gente gosta de ouvir, o que é mais parecido com a gente, né? Mas eu vejo muito essa vertente do autoconhecimento. Então, mês passado, semana passada, a gente foi trocar a prática, que era início de mês,
E eu percebi o meu desconforto, assim, porque eu estava muito bem na prática que a gente fez o mês inteiro, estava desenvolvendo algumas posturas, e virou um mês a gente faz algumas modificações. E como eu fiquei irritada com aquelas modificações, porque meu corpo não conseguia fazer, e eu já estava com uma visão consolidada de que eu estava indo muito bem nas posturas. Então, esse tipo de sinalização que eu curto no yoga, né? Que Sim. tudo é impermanente, que você precisa estar preparado, que você precisa se dar a oportunidade também de conversar com outras partes do teu corpo. Então, essa noção de autoconhecimento é o que mais me encanta no yoga. E, Sim. consequentemente, eu estou no Ayurveda por causa disso, né? Pois Aprender mais é. profundamente, mas é a mesma coisa. É. Não, e tu sabe que tava, a Ling te perguntou, estava respondendo para ela sobre sobre o Ayurveda, sobre como o indiano trata a sua saúde, né? E aí tu estava explicando que as pessoas buscam pela dor, mas muito também pelo aprimoramento. No yoga também existe essa situação, né? Que pessoas procuram yoga porque estão sofrendo e algumas porque querem evoluir, né? E aí quando a pessoa realmente ela permanece no yoga quando passou a dor, porque normalmente a pessoa vem pela dor, né? Todos nós, né? Ela consegue muitos benefícios, né? Mas isso Sim. que tu comenta é muito típico da gente estar sempre sendo incomodado pelo novo, né? Porque a gente se É. acomoda. Não sei, vou te comentar, eu tenho colegas professores passando ali. Nós, como professores, também temos que nos policiar porque nós temos a tendência de ensinar coisas que são confortáveis para nós também. Ah, olha só. Claro! E aí, às vezes, a gente precisa fazer, o interessante é fazer aulas com outros professores, é interessante fazer cursos de atualização, e é importante aceitar desafios para se, né, crescer e crescer também as pessoas que fazem aula, né? E aí eu vejo essa similaridade com o Ayurveda e o Yoga, porque, por exemplo, uma das formas da gente reter toxina é quando os canais estão bloqueados em algum sentido, né? Então a gente Sim, fala dos problemas de um dosha chamado Vata, que ele precisa de espaço e movimento, e ele é o líder de todos os doshas, ele que vai governar todo mundo. claro. Então, os outros doshas, para funcionarem, eles precisam da ação do Vata, por causa do movimento. Então, normalmente as doenças iniciam por causa desse desequilíbrio de Vata, que é alguma coisa que não está fluindo, alguma coisa que não Sim, está seguindo o fluxo ou energia ou físico, tipo retenção de líquido, por exemplo, né? E aí a sim. gente Sim. come coisas que entopem. Então, eu vejo o yoga muito parecido com isso. A dificuldade que a gente tem para fazer alguns movimentos, ou o apego que a gente tem em algumas posturas, elas nos limitam de se desenvolver, porque elas vão bloqueando. Sim. Então, a gente quer viver aquele mundo, quer enxergar aquela realidade ali, não quer tentar outra Exato. coisa. Exato. E isso dentro do Ayurveda é chamado de toxina, né? Sim, Quando a gente sim. vai fazer uma postura nova que se revolta, você está liberando toxinas. Exatamente. E aí o que a gente aprende também no yoga é que quando a gente está com muita dificuldade, aquelas posturas que a gente tem mais dificuldades são aquelas que mais nós precisamos fazer, porque elas estão mostrando coisas que precisam ser mudadas ou, né, enfrentadas ou desafios novos, né? É, exatamente. É, legal. A, Tu estava a me falando parte, também, desculpa te interromper, mas eu queria que tu falasse um pouco também dos teus podcasts ali e dos teus canais também, onde tu compartilha conteúdo. eu gosto bastante de usar o Instagram, porque ele é rápido, ele tem movimento, então é onde Sim. eu me comunico mais. E aí E é os arroba podcasts, Gizi Paz underline Ayurveda, né? Eu isso, coloco, Dizipaz, underline Ayurveda. sim, E os podcasts, que é pelas plataformas, assim, tipo o Spotify, tem Google Podcast também, eu sei que tem uma série de plataformas aí. Foi um grande presente, acho que eu recebi, assim, de oportunidade, porque
eu estava vendo, eu tinha que mandar áudios para as pessoas que eu estava atendendo, Olha na só, época atendendo. a Márcia está falando aqui, ó, que ela ouviu o podcast sobre desequilíbrio do Vata, diz. Desequilíbrio pela falta de Aham. espaço, agora isolada num apartamento pequeno, aumentou muito meu Vata. Ó, a Márcia acompanha teus podcasts. Ah, beijo, Márcia. Obrigada. Sim, então o que que aconteceu? Por, por eu fazer monitoria das pessoas que eu atendia por WhatsApp, então toda hora eu mandava áudio, né? Alguém me perguntava alguma coisa, eu gravava áudio, gravava áudio. E às vezes a não poder responder no sentido de urgência que as pessoas queriam me incomodava, porque eu sei que a pessoa está precisando. Eu recebia muitas coisas assim, eu posso comer tal coisa e a pessoa está lá no mercado, e se eu vou responder 2 horas depois, já não adianta mais. Então, coisas nesse sentido que precisavam de uma resposta, e aí eu fiquei bastante tempo matutando como é que eu poderia resolver isso. Aí criei com esses clientes um grupo no WhatsApp. Foi lá, acho que quase 200 pessoas. E mandava alguns áudios de perguntas comuns, assim, do dia a dia, de conforme a demanda que estava vindo, eu ia mandando ali. O que aconteceu é que as pessoas foram compartilhando e novas pessoas foram entrando no grupo. Aí dizia assim, você pode me mandar o áudio desde o início? E eu já estava lá nos 60 e poucos. Aí eu corria no computador, pegava, mandava todos. E eu falei, gente, tem que ter uma forma mais inteligente de fazer isso, não é possível. Porque eu não sei lidar com tecnologia, né? Não Claro. conheço essas coisas. Aí eu fui atrás de uma nuvem que hospedasse os podcasts. Essa nuvem acabou chegando no Spotify. Então, o próprio Spotify mandou um convite. Eu acho que pelo tanto de pessoas que ouviam lá, né? Se Sim. eu aceitava botar na plataforma. E eu só disse sim. Como é que é Hoje o nome lá tem no 20 mil Spotify? pessoas. Oi? Hoje tem 20 mil pessoas Muito bom, seguindo. parabéns. Como é que é o nome que as pessoas te encontram lá no Spotify? É a mesma coisa, Giz e Paz. Giz e Giz e Paz Paz, Ayurveda. com underline também. Se Não, bem que tu vai colocar Giz e Paz, o Spotify já vai Giz te... já vem. Sim, É, bem legal. tranquilo. E E lá o que... o que tem lá? São Isso, podcasts de 10 minutos por dia tá? que eu gravo em cima dos estudos que eu estou fazendo. Então, quem pegar lá no início vai ver que a demanda era muito do atendimento que eu estava fazendo no dia. Então, eu Sim, terminava um atendimento, eu via que aquele assunto era bem recorrente, eu já gravava. Ia mandando, ia mandando. Depois eu comecei a aprofundar em estudos mesmo, né? Trazer um sim. embasamento de livros, de conhecimento maior, assim, e mais organizado, sistematizado, né? E aí agora já está em... Hoje eu gravei 211 podcasts. Então tem bastante material que trata de autoconhecimento, para cada um ir se identificando e percebendo o que pode melhorar, o que não pode, já buscando essa independência, né? Essa responsabilidade no cuidado com a saúde. Gil, está indo para o final do nosso tempo aqui, daqui a pouco o Instagram vai nos avisar aqui que está encerrando. É, Hum, então, nós falamos do teu perfil no Instagram. As pessoas podem te encontrar lá no Instagram, pode te sim. encontrar aí no podcast. Mais alguma link que tu queira passar? Mais algum comentário final para nós encerrarmos? Não, tá ótimo. É isso aí. Qualquer coisa me chama e a gente se ajuda. Sim, sim, ótimo, ótimo. Então, Geisia, foi muito legal mesmo essa conversa aqui. Eu sou muito grato pela tua participação. Eu acho que também o pessoal que está assistindo, não sei se dá para chamar espectadores no Instagram, mas talvez seja espectador, né? Quem está passando, quem está nos acompanhando, estou vendo bastante participação, comentários certinhos, acenos, né? Quero lembrar a todos que estão passando, estão presentes aí ou estão assistindo nesse final, que o vídeo todo vai ficar salvo, daqui a uns minutinhos já está lá no nosso perfil essa entrevista toda, essa conversa toda aqui, para vocês poderem assistir ela desde o começo e compartilhar com outras pessoas que vocês queiram. Gizi, muito grato, namastê, e disponha da gente aqui, apareça,
mande conteúdo para nós, estamos aqui à disposição.